Então, vamos começar essa aula. Essa aula vai ser destinada à apresentação de critérios de convergência e de divergência de séries. Mas vamos começar com uns casos isolados, como esse exemplo aqui, ó. Essa série somatória, tá? De n igual a 1 a mais infinito, de 1 sobre n vezes n mais 1. Essa série converge? Esta é a pergunta. Tá? E a resposta passa pela análise, aqui nesse caso, da sua sequência de somas parciais. Então, sendo Sn n maior ou igual a 1, a sua sequência de somas parciais de somas parciais tens, quem é Sn? Sn é, tá? 1 sobre 1 vezes 2, mais 1 sobre 2 vezes 3, mais 1 sobre 3 vezes 4, mais 1 sobre n vezes n mais 1. Para todo n maior ou igual a 1. Tá? E se você fizer uma análise cuidadosa aqui, você observa que 1 sobre 1 vezes 2 é 1 menos 1 meio, que é 1 meio, 1 meio. 1 sobre 2 vezes 3 é 1 meio menos 1 terço. Pode fazer que dá. Menos 1 terço dá 1 sobre 6, dá 1 sexto. 1 sobre 3 vezes 4 é 1 terço menos 1 quarto. Mais, e 1 sobre n vezes n mais 1 é 1 sobre n menos 1 sobre n mais 1. É isso. E aí você observa que esses termos, eles se cancelam. 1 quarto vezes 4 e esse 1 sobre n se cancela com o anterior. De modo que essa soma fica 1 menos 1 sobre n mais 1. Isso qualquer que seja n maior, tá? Qualquer que seja n maior ou igual a 1. Então, a sequência de somas parciais é dada dessa forma. Daí, você tem o seguinte: limite de Sn, isto é, limite da sequência de somas parciais, é limite com n, né? É limite de 1 menos 1 sobre n mais 1, que é evidente, é igual a quê? É igual a 1. Então, como a sequência de somas parciais converge, a série converge. A série é o limite da sua sequência de somas parciais. Assim, a conclusão, qual é a conclusão? É que a série somatória de n igual a 1 a mais infinito, de 1 sobre n vezes n mais 1, essa série converge e o seu valor, o que é o limite da sequência de somas parciais, é igual a 1, que é o limite de 1 menos Sn mais 1. Tá? Então, essa série converge. Outro exemplo, tá? Outro exemplo. A série somatório de n igual a 0 a mais infinito,
de 1 sobre n fatorial. Essa série converge? Então, outra pergunta aqui, você observa. Então, vamos analisar a sua sequência de somas parciais. Tá? Então, vamos lá. Seja Sn, n maior ou igual a zero, a sua sequência de somas parciais. Sua, referindo-se à série, né? A sua sequência de somas parciais. Então, tem-se, né? Sn é igual a quê? É igual a 1 sobre 0 fatorial, mais 1 sobre 1 fatorial, mais 1 sobre 2 fatorial, mais 1 sobre n fatorial. Qualquer que seja o n maior que ou igual a zero. Agora, dado n maior ou igual a 2, tá? Você observa o seguinte: n fatorial, dado n natural, né? N natural, n maior ou igual a 2, o fatorial de n é 1 vezes 2 vezes, vê aqui, tá? O fatorial de n é 1 vezes 2 vezes 3 vezes 2 vezes 3 vezes n. E você analisa esses primeiros aqui, você concorda que isso aqui é maior que ou igual a 1 vezes 2 elevado a n menos 1, né? Porque eu tenho n menos 1 fatores aqui, do 2 até n, cada um deles é maior que ou igual a 2, portanto o produto é maior ou igual a 2 elevado a n menos 1, que é o 2 elevado a n menos 1. Então, logo, você tem o seguinte: n fatorial é maior ou igual a 2 elevado a n menos 1, então a conclusão é 1 sobre n fatorial é menor ou igual a 1 sobre 2 elevado a n menos 1. Assim, você conclui o seguinte: 1 sobre n fatorial é menor que ou igual a 1 sobre 2 elevado a n menos 1. Veja bem, aqui é para todo n maior que ou igual a 2. Para todo n maior ou igual a 2, você tem a desigualdade, né? Para todo n maior ou igual a 2, você tem essa desigualdade. Só que essa desigualdade também vale para n igual a 1. Você observa, né? Porque se você pegar n igual a 1, tá? Fica 1 aqui, fica 1 desse lado. Então, você tem isso aqui para todo n maior ou igual a 1. Daí sai o seguinte. Daí, você tem que o Sn, tá? O Sn, quem é o Sn? Ó, é 1 mais 1 sobre 1 fatorial, né? Mais 1 sobre 2 fatorial, mais o quê? 1 sobre n fatorial. Isso aqui vai ser menor que ou igual a 1, mais, vai ficar 1 sobre 2 elevado a 0, né? Porque olhando para cá, ó, 1 sobre 2 elevado a 0, mais 1 sobre 2 elevado a 1, mais 1 sobre 2 elevado a n menos 1, certo? Que é igual a 1 mais somatória de k igual a 0 até n menos 1,
de 1 sobre 2 elevado a k. E é óbvio que essa soma é menor do que 1 mais somatória de k igual a 0 a mais infinito de 1 sobre 2 elevado a k. Ou seja, essa soma é menor do que a soma, né, do que a série geométrica. Essa soma é sempre menor do que a série geométrica, para todo n. E a soma dessa série geométrica, estão lembrados? Ó, dado x, observação, feita na aula passada, é que se você tem o x, se você tem x no intervalo menos 1, dado x no intervalo menos 1, somatória de x elevado a k, k variando de 0 a mais infinito, inteiro, natural, né? É igual a 1 sobre 1 menos x. Portanto, isso aqui é 1, vai dar 2, isso aqui vai dar 3. Ou seja, Sn é menor que ou igual a 3. Tá? Menor ou igual a 3, qualquer que seja o n maior ou igual a 2. Então, a sua sequência, ela é limitada. Porque, para n maior ou igual a 2, vale isso. Mas vale também para n maior ou igual a 1, vale isso. Ou seja, daí você tem isso aqui, ou seja, você tem isso aqui para todo n maior ou igual a 1. Ou seja, daí vamos botar aqui, dado n maior ou igual a 1, você tem isso. Tem-se Sn menor ou igual a 3. Só que isso aí vale para todo n, ou seja, isto diz que a sequência é limitada. Isto diz que a sequência Sn, n maior ou igual a 0, ela é uma sequência que limitada. Agora, você observa o seguinte, outra coisa. Dado n maior que ou igual a 0, o Sn, de novo, é 1 mais 1 sobre 1 fatorial, mais 1 sobre n fatorial, e isso aqui claramente é menor do que 1, mais 1 sobre 1 fatorial, mais 1 sobre n fatorial, mais 1 sobre n mais 1 fatorial. Ou seja, o Sn é menor do que o Sn mais 1. Para todo n maior ou igual a 0. Isto diz o quê? Isto diz que essa sequência Sn, n maior que ou igual a 0, ela é estritamente crescente. Só que tem um resultado que diz que se uma sequência é estritamente crescente, portanto crescente, se uma sequência é crescente e ela é limitada, ela converge. Portanto, Sn converge. Portanto, a sequência de somas parciais da minha série converge. E assim, por definição, a série somatória de n igual a 0 a mais infinito de 1 sobre n fatorial, essa série, o que acontece com ela? Essa série converge. Tá? Observe aqui que eu mostrei a convergência da série sem ter o seu valor. Eu não tenho o valor dessa série. E a convergência, ela foi ser mostrada, claro, né? Segunda definição, quando é que uma série converge? Quando a sua sequência de somas parciais converge.
E foi o que eu fiz aqui. Peguei a sequência de somas parciais, primeiro eu mostrei que a sequência de somas parciais dessa série é limitada, e depois eu demonstrei que ela é crescente, fácil, né, assim. Aí isto diz que ela aí ela é estritamente crescente, mostrei que ela é crescente, e aí eu concluo que ela converge. Então, se a sequência de somas parciais converge, a série converge, sem ter o valor. Diferente desse caso, né? Eu mostrei que ela convergia exibindo o valor. Aqui eu fui via, tá? No outro caso foi via um teorema. Nesse caso aqui, eu demonstrei a convergência exibindo o valor limite da sequência de somas parciais. Bem, agora, ver aqui o que é que falta para eu ver para vocês, tá? Agora vamos a um critério simples, mas interessante de divergência. Divergência, que é o seguinte, critério de divergência. Proposição. Então, seja xn, n maior ou igual a k, uma sequência, tá? Se a série somatória de n igual a k, a mais infinito, de xn, se essa série converge, então, tá? Então, limite de xn é zero. Ou seja, se uma série converge, então a sua sequência de somas parciais tem limite zero. Portanto, se uma série converge, a sequência que gera a série tem limite zero. Portanto, se a sequência que gera a série não tem limite zero, a sequência diverge. Não tem nada de soma parcial aqui, tá? Xn é a sequência que gera a série. Você pega a sequência gera essa série. Se a série converge, a sequência que gera a série tem limite zero. Portanto, se a sequência que gera a série não tem limite zero, então a série diverge. Contrapositivo. Tá? É bom observar que a recíproca desta proposição não é verdadeira. É só ver a série harmônica. Essa série aqui. Somatória de n igual a 1 a mais infinito de 1 sobre n. Essa série diverge e o limite da sua sequência geradora é zero. Então a recíproca desta proposição não é verdadeira. Tá? Tá? Então, vamos à prova. Tá? Então, seja é só observar o seguinte: seja Sn, n maior ou igual a k, a sequência de somas parciais da série somatória de n igual a k a mais infinito de Sn. Então, tem-se o seguinte. Por exemplo,
quem é Sn menos Sn menos 1? Ora, Sn é xk mais até o xn. E o Sn menos 1 é o quê? É o xk mais x índice n menos 1. E é claro que essa diferença dá quê? Dá o xn, qualquer que seja n maior do que k. Certo? Então, daí, se a série converge, então, por definição, existe L real, tal que o limite, existe L real, tal que, isso é definição, né? Se a série converge, existe L real, tal que L é o limite da sequência de somas parciais da série. Logo, você vai ter o seguinte: quem é o limite de xn? O limite de xn vai ser o limite, claro, com n tendendo a mais infinito, né? Com n tendendo a mais infinito, do limite com n tendendo a mais infinito de quem? De Sn menos S índice n menos 1. Só que o limite dessas duas sequências, pelo que já foi visto, mencionado aqui nesse curso, é L. Tá? A sequência, se a sequência Sn tem limite L, a sequência Sn menos 1 também tem limite L. Isso é uma coisa até óbvia, tá? Bem intuitiva. Então, esse limite, claro que se demonstra, tá? A demonstração é simples, está feita nas notas, inclusive nas notas dessa aula, tá? Então, o limite, esse limite aqui, quem é? É L menos L, esse limite aqui é igual a limite de Sn, com n tendendo a mais infinito, menos o limite de Sn menos 1, com n tendendo a mais infinito, que fica, portanto, L menos L, que é zero. Então, está provado. Tá? Vê aqui. Então, você consegue responder seguinte pergunta. A série somatória de n igual a 0 a mais infinito, de n menos 1 sobre n mais 1. Essa série converge? Não. Por quê? Porque você tem o seguinte: quem é o limite da sua sequência geradora? A sequência que gera a série, o seu limite é 1. Sequência geradora tem limite 1. Logo, por esta proposição aqui, a série de n igual a 0 a mais infinito de n menos 1 sobre n mais 1, essa série diverge. Ok? Então, essa série aí, ela diverge. Agora, fala de novo, ó. Tá? Veja bem. A série harmônica, para reforçar que a recíproca desta proposição não é verdadeira. A série harmônica, somatória de n igual a 1 a mais infinito, de 1 sobre n, ela diverge, nós já vimos na aula passada, e o limite da sua sequência geradora é 0. Então, a recíproca, isto diz que a recíproca
desta proposição não é uma proposição verdadeira. A recíproca desta implicação não é uma implicação verdadeira. Daí a série harmônica. Ela diverge e o limite da sua sequência geradora é zero. Olha, você tem sempre que destacar, diferenciar três coisas numa série, tá? Dado uma sequência, você tem uma sequência, essa sequência, ela gera o quê? Ela gera duas coisas. Ela gera a série, que é a soma dos elementos da sequência, tá? Somatória, né? No limite. E quem é a série? A série é o limite de Sn, n tendendo a mais infinito, onde Sn, n maior ou igual a k, é a sequência dada por... Quem é a sequência Sn? A sequência Sn é isso aqui, ó. Sn é que é xk mais soma até o xn, qualquer que seja n, evidente, maior ou igual a k. Olha, essa sequência é chamada de sequência geradora da série. A série é a soma de todos os termos da sequência via o limite, tá? Porque é o limite da sequência de somas parciais. Essa segunda sequência aqui é denominada sequência de somas parciais da série. Aqui, ó. A série é o limite disso aqui com n tendendo a mais infinito. Então, nesse sentido, no sentido de limite, você está calculando a soma de todos os elementos da sequência. Isso é a série, tá? E nós dizemos que a série converge quando a sequência de somas parciais, quando a sua sequência de somas parciais converge. Isto é, tem como limite o número real. Caso contrário, você diz que a série diverge. E a série divergir é o limite dessa sequência ser mais infinito, ser menos infinito ou não ser nenhuma coisa nem outra. Não ser um número real, não ser mais infinito, nem ser menos infinito. Ok?